Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Só para eu entender que você leu, e a reverência não está numa posição do corpo, mas numa posição do coração. Mas vamos juntar as duas coisas, uma reverência no coração e no corpo. Vamos ficar em pé e ler juntos. Ezequiel 47, assim diz a palavra do Senhor. Depois disto, me fez voltar à porta da casa. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos ou tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos ombros. Mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar andando, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar caminhando. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão águas saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva de peixes. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, não acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário de Deus, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Dá uma vontade de ir para casa, né, irmão, depois de ler um texto desse. Não sei se vocês entendem o pastor, porque eu sou meio esquisito. Mas dá vontade de não pregar, tamanha profundidade do texto. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, que eu não estrague o texto. Amém? Vocês já prestaram atenção qual é o nosso tempo? O tempo que nós estamos vivendo? Estava ali atrás pensando as marcas do nosso tempo. Pelo menos é a minha compreensão. Os irmãos são mais. Alguns sociólogos, outros irmãos aqui, psicólogos, que lidam com patologias sociais o tempo todo. Talvez tenham outras marcas, professores. Mas na minha mente, eu vejo pelo menos 3 ou 4 marcas muito presentes no nosso tempo. A primeira marca que eu vejo no nosso tempo é a ditadura da urgência, é a pressa, é a velocidade. Nós vivemos uma ditadura onde as pessoas correm, elas vivem uma ansiedade terrível. É como se tudo fosse para ontem. Eu acho que essa é a primeira marca, é a ditadura da urgência. A segunda marca, que parece um paradoxo da primeira marca, é a procrastinação. Eu acredito que vivemos um tempo que algumas coisas as pessoas correm muito para chegar, para acessar. E parece-me, quando as pessoas chegam nessa correria e encontram que tanto objetivavam, tanto esperavam, tanto queriam, parece que elas têm um sentimento de vazio. Porque o estômago parece que não sacia. Então busca e não consegue. E parece que aquilo que a pessoa conseguiu não tem sabor, aí tem que ter uma nova busca. Uma nova pesquisa para saber o que eu quero agora. Mas as coisas essenciais da vida as pessoas estão procrastinando. Como aquele pai, por exemplo, que precisava ter uma conversa séria com o filho.
Ele viu alguns sinais diferentes no filho, ele precisava ter uma conversa séria. Ele disse, eu converso amanhã. E a esposa cobra dele essa conversa. Ele diz, hoje não, porque eu cheguei cansado. Hoje não, porque eu estou nervoso. Hoje não, porque eu vou chegar tarde. Uma geração que procrastina, que deixa para depois. Como aquela mulher que sabe que precisa tomar uma decisão, precisa fazer um confronto. Dos dados que ela tem na mão, ela precisa tomar um confronto, fazer algo logo. Mas ela diz, eu vou esperar mais um pouco. Vou deixar para fazer a semana que vem, naquela viagem. E aí nós vamos procrastinando. E nós podemos aplicar isso para a vida de qualquer pessoa. Do pastor, de todos nós aqui, você que está na internet, tá bom? Então a primeira marca é a ditadura da velocidade. A segunda marca é a procrastinação. E a terceira marca, na minha visão, é a característica das múltiplas escolhas. Vocês, nem todos aqui são da minha época, mas eu me lembro que íamos a um supermercado e lá nós tínhamos uma marca, no máximo uma alternativa marca de Todinho, de Nescau, tão unitárias que nós, até hoje, confundimos o que é marca do que é o produto. Por exemplo, quando eu falo o achocolatado, eu falo Nescau. Porque eu ia ao mercado, só tinha Nescau e basicamente um outro e acabou. Manhã ia ao supermercado, eu acompanhava amanhã para fazer a feira. Um negócio que nós chamamos de palha de aço, não é? Bombril. Sabe por que todo mundo fala Bombril? Porque só Bombril tinha naquele mercado. Hoje você chega lá, tem Bombril, Sombrio, Tribio, Quadribil, tem Maribio, tem Polibil, tem Pastobil, tem tudo Bio. Sabe, irmãos, eu sou de uma época que você tinha um sonho. O sonho de todo jovem da minha época era ter um Conga. Ei, irmão, vocês estão lembrando, né? Eu estou sabendo que vocês estão... Era ter um Conga. Quem tinha um Conga, ou então, irmão, um quichute. Ei, rapaz, quem tinha um quichute era o cara. Sabe, irmãos? Semana passada eu estava aconselhando um menino aqui na igreja e ele estava com um grande dilema e precisou dar apoio pastoral. E o pastor está aqui para essas coisas. Ele, pastor, eu não sei como é que eu vou montar meu tênis na internet. Eu falei, como assim, meu filho? Eu nem sabia disso, irmão. A pessoa hoje compra o tênis da Nike personalizado, é customizado. A listrinha verde, verde sumo. E eu fui montando o tênis com ele. Eu falei, caramba, que massa, velho. Múltiplas. Música. Antigamente você tinha uma música, você escutava aquela música, você diluía aquela música. Você passava um tempo ouvindo aquela música, você se deleitava naquela música. Irmãos, nós estamos numa época, quando você começa a aprender uma música, tem outra. E outra. Pastor, mas isso não é bom? É. Tudo é bom. Mas precisamos aprender a viver nessa época. E a última marca, na minha visão, é que nós vivemos o tempo marcado pela superficialidade. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Vidas superficiais. Crentes superficiais. Eu gostaria que do fundo do meu e do seu coração, Deus ouvisse as nossas palavras, as nossas meditações, os seus pensamentos como oração. Queria que esse sermão fosse uma oração para todos nós diante de Deus. Eu não quero ter uma vida superficial. Amém, meus irmãos? Ezequiel é um profeta que ele faz a sua profecia num contexto muito complicado. Deus levantou alguns profetas especialistas em restauração, tipo Amós, Joel, Malaquias e Jeremias. Jeremias é marcado porque ele é um profeta passional, é um sujeito intenso. Jeremias é o sujeito que tem a coragem de se expor até o ridículo, de colocar um chifre na cabeça e sair no meio do povo, no meio da sociedade, tentando dar chifrada nas pessoas, e as pessoas chamavam ele de louco, e ele usava aquela metáfora para falar da ira vindoura. Jeremias é aquele camarada que foi tão marcado pela perseguição que ele foi jogado num calabouço. Jeremias foi um sujeito que ensinou outros profetas. Jeremias ensinou, por exemplo, a Pedro e a João a mudar o seu comportamento. Jeremias ensinou a Pedro e a João a deixar de ser tão duros, tão econômico nas lágrimas. Porque Jeremias era um sujeito que ele chorava. Jeremias se parecia com Jesus.
Porque Jesus era um camarada, desculpa a expressão, Jesus era um tipo de homem. Quando ele via determinadas coisas, o seu canal lacrimal rasgava. Jesus chegou diante de Jerusalém. Quando ele viu o estado de Jerusalém, Jesus não fez teologia, Jesus não fez explicação. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus foi convidado por Marta e Maria, porque o seu irmão estava moribundo. O irmão de Marta e Maria era Lázaro, estava sofrendo, moribundo. A Bíblia diz que Jesus fica 2 dias naquela viagem ainda. Quando ele volta, Lázaro está morto. E a Bíblia diz que elas olharam para Jesus e disseram, não mexe não. Porque ele perguntou, onde é que colocaram ele? Não mexe não. A expressão bíblica já fede. E Jesus disse, onde colocaram? Eu quero ver. E eles foram com Jesus. E quando Jesus chegou lá, que viu aquela pedra, a Bíblia diz que Jesus, ao olhar aquela pedra, eu acredito, que passou um filme na cabeça de Jesus. Porque você pode até não entender a minha fala agora, mas tem momentos que algumas coisas na nossa vida passam um filme. E a gente se pergunta, a gente se questiona. No caso de Jesus, quando passou o filme, eu acredito que Jesus lembrou do seu plano salvífico, da expressão máxima da intenção de Deus na terra. A primeira intenção de Deus na terra é salvar o que se havia perdido. E quando Jesus olhou para aquela pedra, na minha visão, Jesus estava lembrando que logo, logo, quem estaria por trás de uma pedra não era mais Lázaro, seria ele. E nós vamos ver isso em Marcos 16. Nós vamos ver isso em Lucas 24, em Mateus 24. E você vê Jesus olhando para aquela pedra, ele chora por causa do seu amigo, mas eu penso também que as lágrimas de Jesus eram as lágrimas que faziam o prenúncio de um Cristo que ia morrer inocentemente por mim e por você. Jeremias é esse profeta. Ezequiel já é um outro tipo de profeta. Ezequiel é um profeta da mente, é um profeta calculista, é um profeta que pensa, é um profeta que dá respostas teológicas, mas Ezequiel é um profeta que tem visão espiritual. Enquanto Jeremias tinha visões, mas ele era marcado pelo que ele trazia como resultado, Ezequiel é um profeta que ele tem visão espiritual de Deus. Observe que no capítulo 37, a Bíblia diz que a palavra de Deus, e eu não estou falando de um homem que tem visão solta, eu não estou falando de um homem que tem visão insossa, eu não estou falando de um homem que tem visão lúdica, eu não estou falando de um homem que tem visão epidérmica, eu estou falando de um homem que tem visão bíblica, um homem que a Bíblia diz no verso do capítulo 37, veio a minha palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio a mim e ele me levou. Observe que não foi a emoção que levou Ezequiel. Observe que não foi uma religião que levou Ezequiel, não foi a comunidade judaica que levou Ezequiel, ele foi levado pela mão de Deus. Ele disse que levado pela mão de Deus, ele parou num vale de ossos sequíssimos. E quando ele levou Ezequiel para o vale de ossos sequíssimos, ele levou também uma pergunta. Porque quando Deus nos coloca em alguns vales, em algumas lutas, em algumas dificuldades, ele faz perguntas. E quando Deus faz perguntas, ele quer respostas. E na maioria das vezes, as respostas que Deus quer, está na mudança das nossas atitudes. Não são respostas acadêmicas. São respostas em decisões. Mudanças de vida. E quando ele está naquele lugar, Deus pergunta para ele, Ezequiel, poderão voltar a viver esses ossos sequíssimos? E ele olha para Deus e diz, Senhor, tu sabes. Ezequiel começa a construir a teologia do Novo Testamento. Quem sabe não é o pastor. Quem sabe não é o clero, quem sabe não são os apóstolos, quem sabe não são os discípulos, quem sabe é Deus, e se Deus sabe é de Deus que vem, é para Deus que nós vamos. Ali está a teologia do Novo Testamento, tudo é para Deus, tudo vem de Deus, glória pois a Deus. Então nós temos agora ele olhando para Deus, dizendo, Deus tu sabes, e o Deus que sabe todas as coisas, ele sabe como agir na individualidade. Com Maria Deus age de uma forma, com Cida, Deus age de outra forma. Com Kelsey, Deus age de outra forma. Com Cris, Deus age de outra forma. Neemias é casado com Núbia, mas com Neemias, Deus age de uma forma. Com Núbia, Deus vai agir de outra forma. Porque Deus não é um Deus que age em série. Deus age na individualidade. E agindo na individualidade, ele diz Ezequiel, profetiza. E aí ele diz assim, profetizei. Como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído,
um barulho. E a expressão no texto original é roach. O vento ali não foi um vento do sul, um vento do norte. O vento ali foi o Espírito Santo movendo, trazendo os ossos secos, montando o exército. E uma igreja que não tem o Espírito Santo atuando, um crente que não tem o Espírito Santo atuando, é um crente como um vale de ossos secos. Uma igreja onde o Espírito Santo não atua, são pessoas reunidas, mas Deus, quando olha, vê ossos juntos. Um crente, quando não tem o Espírito Santo atuando em sua vida, quando Deus olha, vê ossos. E a Bíblia diz que os ossos se juntaram. A Bíblia diz que Deus, olhando para aqueles ossos juntos, diz: profetiza. E ele profetizou de novo. E ele profetizou de novo. E veio a pele, veio o nervo, veio a pele. E quando aquele exército já estava em pé, a expressão que nós vemos no texto é um Ezequiel com a sensação de realização. Isto é, o exército está pronto. Qual é o pastor que não se realiza com uma igreja como a nossa? Uma igreja emergente, uma igreja que vem crescendo, uma igreja que cresce em todos os aspectos, cresce na finança, cresce em seu número, cresce na participação aos cultos. Mas Deus não é um Deus que olha de forma numerólatra. Deus, quando olha, ele olha para outras questões. O aferimento de Deus é diferente. E quando Deus olha para aquele exército que estava em pé, eu quero dizer para os irmãos que a minha mente me leva a crer que um exército estava em pé fardado. Porque não tem como imaginar um exército se ele não estiver fardado. Um exército fardado. Eu posso imaginar na minha mente um exército armado. Eu posso imaginar um exército em prontidão, com bota bem lisinha, bem limpinha, pronto para a batalha. Na visão de Ezequiel, o exército estava pronto. Na visão de Deus, faltava o Espírito Santo de Deus. E quando o exército estava pronto na visão de Ezequiel, Deus diz para Ezequiel: profetiza de novo. Profetiza para que haja o Espírito. Ele profetizou, porque faltava o Espírito. Quando ele profetizou, veio o Espírito. Veio o Espírito, e agora já não é mais um exército. Agora é o exército de Deus, Jacó. Não é mais um exército. Porque exército o Brasil tem, é só ir para a rua e confrontar os caminhoneiros, e confrontar quem quiser. Exército o Kuwait tem. Exército a Argentina tem. Mas só Deus tem um exército do reino de Deus. Eu quero que você saiba nessa noite, viu, meus irmãos? Nós somos o exército de Deus aqui em Feira de Santana. Eita! Aleluia, irmão Raimundo. Nós somos o exército de Deus. Diga comigo: nós somos. Veja que não é eu sou, nós somos. Nós somos o exército de Deus. E agora nós estamos no capítulo 47. No capítulo 46... a visão de Ezequiel é uma visão diferente. É a visão da restauração do templo. Você vai perceber no 46, já no finalzinho, como ele convida o profeta até a conhecer a cozinha do palácio. Como ele convida o profeta para conhecer a cozinha do templo. E no capítulo 47, a visão agora já não é mais uma visão templária. A visão já não é mais uma visão localizada, ensimesmada, emparedada. A visão de Deus, enquanto o capítulo 47 não começa, a visão de Ezequiel é uma visão para dentro, era intra. Visita a cozinha, vê as portas, tudo era para dentro. Agora Deus está nos mostrando por intermédio do profeta, em que pese é importante estar aqui dentro. É importante fazer as coisas aqui dentro. Mas chegou o tempo, como espírito, de sair das quatro paredes. E a Bíblia diz que nesse projeto, nesse contexto, a visão que Deus deu a esse homem, depois de todo o processo do capítulo 46, depois do enfileiramento, depois de conhecer toda a estrutura do templo, ele diz depois disso, e fez voltar a porta da casa. Observe que a visão de Deus agora começa a sair das quatro paredes. A visão de Deus agora começa a inclinar, e ele começa a ver mais ou menos como João disse, rios de águas vivas. Ele começa a ver mais ou menos como está em Gênesis capítulo 2, verso 10, rio que corta com 4 braços.
nós vamos perceber, como diz Apocalipse 22, rios que cura as margens, que cura a árvore, que dá fruto. Logo eu entendo que esse texto de Ezequiel está fazendo ponte escatológica. Esse texto de Ezequiel tem pelo menos a visão de nos mostrar que o evangelho, ora, foi apenas para Jerusalém, saiu de Jerusalém, saiu dos portões. O evangelho era para Alvorada, saiu de Alvorada. Agora é para a Feira de Santana, agora é para os nossos vizinhos, agora é para todos nós. Então o que a Bíblia está querendo dizer, irmãos, é que o evangelho não pode ficar aqui dentro. Não pode. Por que o evangelho não pode ficar aqui dentro? Porque o evangelho é insegurável. Ninguém pode segurar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E se o evangelho está em mim, se o evangelho está em você, ele não pode ficar em mim, ele não pode ficar em você, ele não pode ficar aqui dentro. Ele tem que graçar a nossa sociedade, ele tem que alcançar os rincões para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Mas acontece uma coisa. Quando ele mostra essa visão, ele começa a ver que não é uma visão fácil. O verso 2 diz assim: ele me fez sair pelo caminho, a porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente. Aqui alguns historiadores vão tentar me explicar que esse trono sai do Santo dos Santos. Eu prefiro ir na linha que Deus está mostrando uma visão que sai de Deus. Então ele mostra essa visão e aparece um homem. Tipologicamente, podemos apontar esse homem para Jesus, ainda no Antigo Testamento. Podemos apontar aqui para a graça de Deus, que a graça de Deus se manifesta no Antigo Testamento, mostrando, sou eu, o ponto de partida. Então nós vamos perceber que esse homem aparece com um instrumento de cordel para medir. Observe que ele, medindo, aparece 1000 côvados. Meu Deus do céu. 450, 460 metros de água. É muita água, irmãos. E ele disse que ao medir esse 1000 côvados, era muita água. Mas ele disse assim, não é só para medir. Não é só para estar no culto. Você tem que andar nas águas. E ele foi andar nas águas. E quando ele começou a andar naquelas águas, imagine aí você andando nas águas. 1000 côvados de água. Quando você começa a andar na água, com medo da água, a água dá nos artelhos. O fisioterapeuta aqui me ouvindo sabe que algumas versões bíblicas traz a tornozelos. Mas se a gente for pensar bem na palavra artelhos, a palavra artelho, ela vem até os 4 dedos. Ela não consegue sequer chegar ao total tornozelo. Então nós estamos percebendo, seja por tornozelo, seja por artelho, que a primeira visão que Deus dá a ele é que há crentes, há pessoas na comunidade de Israel, aqui nesta noite, quando estão se relacionando com Deus, Deus dá uma visão para eles, Deus tira eles do lamaçal do pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário por essas pessoas, e essas pessoas foram resgatadas por Jesus, e elas andavam num mundo perdido, e elas vêm agora para a fé, eles vêm para a igreja, e caminhando na igreja, eles se contentam em andar com as águas nos artelhos. São pessoas que elas resolveram mudar de religião. E mudaram bem. Elas fizeram um bom negócio. Por que fizeram um bom negócio, pastor? Porque a religião que elas estavam antes, talvez não tivesse o Cristo Redentor. Talvez não tivesse a salvação eterna que só vem por Cristo Jesus e não por religião batista ou de qualquer. Mas elas receberam Jesus, mas lamentavelmente, elas ficaram no primeiro nível do relacionamento com Jesus. Águas que dão nos pés. Eu queria que você perguntasse à sua própria consciência. Será que você não é assim? Pastor, quais são os indicativos de uma pessoa? E aí é coisa da minha cabeça. O pastor erra. Quem não erra é o texto bíblico. O pastor erra. O pastor é infeliz em algumas colocações. Mas se eu creio, irmãos, que estou aqui como profeta de Deus, com a palavra de Deus aberta, eu creio que da minha boca não vai sair engano para a sua vida. Quais são as características de pessoas que, embora uma visão de Deus, embora tiveram a relação com Deus, quais são as características de uma pessoa que fica apenas no primeiro nível, andando com águas que dão nos seus pés? Os indicativos que eu vejo desse tipo de pessoas são pessoas que estão na igreja, provavelmente fizeram uma decisão por Jesus. Se Jesus voltar hoje, elas vão para o céu com Jesus, porque a salvação não é pelo que eu faço,
A salvação é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas as características dessas pessoas, na minha visão, a primeira delas são pessoas que eles vivem na ditadura desse tempo, correm de um lado para o outro, mas elas não conseguem tempo para meditar na palavra. Elas até têm devocional, por causa da consciência. Elas até têm leitura no celular, na Bíblia, mas elas não tiram tempo para se relacionar com Deus. Se não tiver alguém no pé, a pessoa passa a semana toda, ganha dinheiro, faz projetos, dá aula, faz tudo que pode, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é bom demais. Quando você começa a ler a Bíblia, você perde tempo. Você perde o tempo vai passando, daqui a pouco você entende que não foi perder tempo. Você começa a ganhar tempo. Há momentos quando nós estamos lendo a palavra de Deus que as lágrimas vêm aos nossos olhos. Um dia desse estava lendo a Bíblia, irmãos, coisa linda. Estava lendo para pregar num lugar, não foi nem a meditação. E quando estava lendo aquela palavra, sem muita coisa, surgiu na minha vida Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Eita, irmão, foi lindo demais. Deus falou comigo. Quando eu pensei que não, a lágrima estava descendo. Sabe, irmãos, primeira marca de uma pessoa que tem a água pelos pés é que não consegue. E eu não estou dizendo com isso que você não é crente, você entendeu, né? É porque a água está nos seus pés. Não consegue deitar com a palavra. Segunda marca de uma pessoa que a água está nos pés é uma pessoa que não tem assunto para orar. Não tem assunto para conversar com Deus. E com isso eu vou retificar meu pensamento. Não estou dizendo que você não está salvo, não, você está salvo, mas você está andando apenas molhando os pés. Se você entrar na água, irmãos, dá até para salvar o sapato. Imagine, caminhar com Deus ainda salva o sapato. Como assim, pastor? Comprou um sapato novinho hoje. Aí veio para a fé com Deus, entrou no rio, é só tirar meu sapato e andar na mão, irmão. Nem perde, anda com Deus, nem perde o sapato. Primeiro nível, irmão, você pode salvar até o seu sapato. Mas não tem tempo para orar, não tem assunto. Há pessoas que não têm intimidade com Deus, e intimidade com Deus não é chamar Deus de painho, não. De paiê, de ficar com a mão para cima. Intimidade com Deus, irmão, é quando você consegue fechar a porta do seu quarto. E aquele quarto parece um outro lugar. Porque Deus está naquele lugar com você, você começa a falar com Deus. E daqui a pouco a criança bate a porta, pai, está na hora de ir para a escola. E você está conversando com Deus, daqui a pouco você diz assim, a esposa bate a porta, o esposo bate a porta e diz assim, filho, você está com o seu celular desligado, tem muita gente ligando para você. É porque quando a gente está conversando com Deus, o WhatsApp não importa. Quando estamos conversando com Deus, o Facebook, misericórdia. Quando estamos conversando com Deus, há um envolvimento consagrado, algo tão gostoso que você sai de casa levitando, o cara te fecha, e você não chama ele de abençoado, no fundo está chamando ele de filho de uma pi. Não, você não faz isso. Você está tão cheio de Deus que quando o cara passa e está te fechando todo nervoso e dá uma banana e te xinga, você olha para ele com o temor de Deus, você fala, oh Deus, dá oportunidade para alguém falar de Jesus para esse moço. Aí você faz de tudo para ser uma bênção na vida do seu próximo. Terceira marca de uma pessoa que a água está no pezinho. Ele é um crente inflamável. Tudo pega fogo. Relacionamentos, fogo. Uma coisa em casa, fogo. Ele não tem domínio próprio. Briga com tudo. Sai da igreja como quem sai de um quarto para o outro. Por quê? Porque a água está no tornozelo. Ele é um crente inflamável, ele não consegue perdoar, ela não consegue perdoar. Por quê? Porque a água está no tornozelo. Como Deus sabe todas as coisas, e a minha intenção era pregar os 4. Nós vamos ficar por aqui e nas próximas semanas, os próximos capítulos, se daqui a 15 dias, se Deus quiser, nós voltaremos a mergulhar nesse rio. Amém, meus irmãos? Podemos orar? Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um pastor que pregou lá em nossa igreja, em Itapuã.
Ele contou essa história e disse que um homem foi comprar pão, logicamente, na padaria. E quando ele comprava esse pão, ele era avezeiro naquele lugar, ele era muito conhecido. Ele comprando aquele pão, na hora de pagar o pão, o proprietário da padaria estava no caixa e disse, estava com saudade do senhor, ele estava com a senhora do lado. E o moço deu o pacote de pão para ele, aquele pacote antigo, de papel. Quando ele chegou em casa, o dono da padaria tinha cometido um equívoco. Ele colocou dentro do papel o pão, mas ele tinha um outro pacotezinho que ele guardava o dinheiro do dia. Porque se o ladrão chegasse, jamais imaginaria que ali era dinheiro, era como se fosse pão. E aquele moço, quando chegou em casa, que viu aquele pacote de dinheiro, ele disse, eu não posso ficar com esse dinheiro. Voltou à padaria e disse, moço, eu vim entregar o seu dinheiro porque eu aprendi a ser honesto. E quando ele entregou aquele dinheiro, que era uma quantidade do dia daquela padaria, ele disse, eu nunca vi uma honestidade dessas. O senhor está de parabéns. Eu posso convidar aqui uma revista, a TV local. As pessoas precisam saber que o senhor é honesto. É muita honestidade para uma pessoa só. Ele olhou assim e disse, vai ser rápido. Eu só vou tirar uma foto do senhor e sua esposa, para que todos saibam que um casal íntegro, honesto, passou na minha padaria. Ele disse, eu não posso. Eu não posso tirar foto porque essa mulher que eu estou não é minha mulher. A minha mulher é outra. Ela é minha amante. Quantas vezes, irmãos, há pessoas que são tão corretinhas em algumas coisas. E há pessoas que são especialistas em serem corretinhas na igreja. Se o pastor não for do jeito delas, misericórdia. Há pessoas que são tão corretinhas com seus filhos, linha dura. Há pessoas que são tão corretinhas em determinadas áreas da vida. Mas as águas que essa pessoa vive são águas no tornozelo. E quem vive com águas no tornozelo não consegue ter dimensão mais profunda das coisas. É superficial até na sua caminhada cristã. Ô Espírito Santo, eu pedi tanto ao Senhor hoje que falasse ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos enchesse, nos preenchesse. Que eu não gostaria de convidar ninguém aqui à frente para não expor as pessoas. Mas eu queria que os irmãos tivessem uma crise de choro. Eu queria que os irmãos tivessem uma crise de descontentamento, de inadequação. Eu queria que os casais fossem conversando no carro. Mesmo que não tenham gostado do sermão, eu queria que os casais fossem conversando no carro. Nós precisamos melhorar. Eu queria que o homem batesse no peito em casa, conversando com Deus, e dissesse, Deus, eu não quero mais viver com água nos tornozelos. Eu queria que as mulheres tivessem essa consciência. Eu queria que os adolescentes vivessem uma vida cheia do Espírito Santo e que não fosse uma vida com água nos tornozelos, no tênis. No mais, Senhor, eu quero ser um homem, um pastor, um pai, um esposo, um ser social, que a água não esteja nos tornozelos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.